Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal e eu creio que você tem sido muito abençoado a cada mensagem que nós colocamos aqui neste canal, porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito, abençoar sua vida e também sempre pedimos para que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas através da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar as marcas de um discípulo de Jesus. E para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 11 ao 17, que diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obriga a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Pois nem mesmo estes que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa algumas, mas sim o ser nova criação. Que a paz e misericórdia esteja sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Quem escreveu esse texto foi Paulo, e quem fala dessas marcas nesse texto é Paulo. Então, eu quero compartilhar, através dessas mensagens, as marcas de um discípulo de Jesus. E eu quero iniciar essa palavra perguntando: você se considera um discípulo de Jesus? Caso a sua resposta seja sim, e eu desejo que seja, então observe o que Paulo ensina sobre as marcas deixadas por Jesus na vida dele. Foram marcas de ensino, dos milagres, da formação de discípulos e tantas outras marcas de Jesus que Paulo aprendeu através dessas marcas. Portanto, sendo discípulo de Jesus, eu e você, precisamos também deixar nossas marcas. Mas, para deixarmos essas marcas, precisamos primeiro obedecer a Jesus através da sua palavra, para então seguir exemplos para outras pessoas. E é interessante que, falando de Jesus, as marcas de Jesus, Jesus ele teve sempre a multidão ao seu redor, mas ele nunca se iludia com ela. Ele se dedicou a um grupo de pessoas próximas a ele, pessoas essas que estavam dispostas a andar com ele, obedecer a ele. Então ele pegou essas pessoas, esse grupo chamado apóstolos, ensinou e enviou para dar continuidade aos ensinos dele. Hoje sou eu e você que precisamos dar continuidade aos ensinos de Jesus. Mas eu ainda quero fazer uma outra pergunta. Mas o que é ser discípulo? Discípulo é aquela pessoa que segue os mesmos passos do seu mestre, tem as mesmas atitudes, princípios e valores. Paulo, ele era discípulo de Jesus, tanto é que ele vai dizer a seguinte frase: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele registrou isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Se somos discípulos de Cristo, precisamos ter essas marcas deixadas por ele também.
E não apenas ter essas marcas, precisamos multiplicá-la a outras pessoas, através do evangelismo, através do discipulado. E eu quero compartilhar aqui algumas dessas marcas que Jesus deixou e que nós precisamos tê-la. A primeira marca é a marca da obediência. Um discípulo de Jesus, ele deve obedecer a Jesus, assim como Jesus obedeceu ao Pai. Um discípulo, ele não pode ser desobediente, questionador, insubmisso. Pelo contrário, ele sabe que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele obedece porque ele ama, porque ele confia. Querem ver outros exemplos deixados por Jesus? Lá no jardim do Getsêmani, ele orou da seguinte maneira: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Isso está registrado em Mateus 26, 42. Olha o exemplo de obediência de Jesus. Meu Pai, ele orando lá no jardim do Getsêmani, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Um outro texto, ele vai dizer assim: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus fala isso, deixou isso registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. A marca da obediência. Eu e você precisamos ter essa marca se queremos ser discípulos de Jesus. Mas existe uma outra marca, que é a marca do amor e do perdão. Jesus, ao se dirigir para os discípulos, ele declarou o seguinte: Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Amor e perdão. Você lendo a história de Jesus na Bíblia, você vai ver que ele foi atacado, ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi cuspido e ele foi crucificado. Mas ele amou a todos de forma incondicional. Ele perdoou a todos. Ele se entregou à cruz. Até mesmo no grupo de discípulos deles, aconteceu o episódio de Judas, de traí-lo, mas ele o perdoou. Conhecemos a história, sabemos o que foi o final de Judas, mas não por culpa de Jesus, por culpa do próprio Judas, porque Jesus o perdoou. No Salmo 91, muitos deixam a sua Bíblia aberta ali, achando que isso vai trazer sorte, que vai ajudar, que vai resolver os problemas. Isso é apenas ser religioso. Para ser discípulo de Jesus, para ter as marcas de Jesus, nós precisamos amar e perdoar. Tanto é que ele deixou isso registrado no texto que eu li agora há pouco. Se amardes uns aos outros. Uma outra coisa que eu aprendo sobre o amar e o perdoar, Jesus deixou através de Paulo um texto registrado na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, são 13 versículos. Esse texto é tido na Bíblia como o capítulo do amor. O amor aparece, a palavra amor aparece repetida nesse capítulo 8 vezes. Depois ele vai deixar registrado lá em Gálatas 5, 22, a seguinte frase: Mas o fruto do amor do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Olha,
primeiro fruto do Espírito, qual é? O amor. Então, se você quer ter as marcas de um discípulo de Jesus, você precisa ter a marca do amor e do perdão. Paulo sabia a importância desse amor, até porque ele experimentou esse amor na prática. Ele experimentou o perdão de Jesus na prática. Se você lê Atos capítulo 9, você vai ver o encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco. Quem era Saulo? Um homem que matava cristão, que destruía a igreja, mas quando ele esteve ali na estrada de Damasco, registrado no capítulo 9 de Atos, aquele encontro com Jesus, ele tornou-se Paulo. Ele deixou de ser Saulo, o destruidor, o matador de cristão, para se tornar Paulo, aquele que ia falar do amor de Jesus. Olha o perdão de Jesus na vida de um homem. Um homem que matava, que destruía a igreja, os cristãos, mas teve o amor e o perdão incondicional de Jesus. Você tem amado as pessoas? Você tem amado os seus inimigos, como a Bíblia diz que você tem que amar os inimigos? Você tem perdoado aqueles que te fazem mal? Se você quer ser um discípulo de Jesus e quer ter essas marcas, você precisa ter essa marca também, a marca do amor e do perdão. E uma terceira marca para sermos discípulos de Jesus é a marca dos bons frutos. Isso mesmo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. João 15, 5. Ele ainda vai dizer: vão e façam discípulos por todas as nações. Mateus 28, 19. Ele ainda vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 16. Ou seja, a marca de bons frutos. Se eu sou discípulo de Jesus, eu faço, através desse trabalho de discípulo, eu faço uma ponte que liga o pecador, o perdido, a Jesus. E eu faço isso dando bons frutos. O discípulo de Jesus cuida das ovelhas de Jesus. Jesus, num diálogo com Pedro, lá registrado em João 21, versículo de 15 a 17, ele tem um diálogo com Pedro e ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, eu amo, Senhor. E ele repetiu: Pedro, tu me amas? E Jesus fez essa pergunta para Pedro 3 vezes nesse texto, porque ele queria testar Pedro sobre a questão do amor ao próximo. Então, quando Pedro é questionado por Jesus por 3 vezes sobre se ele amava Jesus, e todas ele disse que amava, Jesus então fala para ele: Pedro, cuida dos meus cordeiros. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, cuide das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus ama as suas ovelhas. E se eu quero ter a marca de um discípulo de Jesus, marca dos bons frutos, eu preciso também, além de amar, além de perdoar, além de obedecer, eu preciso ter a marca dos bons frutos. E outra marca de suma importância na vida do discípulo é a marca da oração. O discípulo de Jesus, ele prioriza a sua vida de oração. Ele precisa ter essa marca na vida dele. Quanto tempo você usa na sua vida em oração? Jesus deixou exemplos registrados sobre oração, mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Lucas 5,16. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Lucas 6,12.
Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhe perguntou: Quem as multidão dizem que sou? Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas 9, 18 e 28. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, 1. Ou seja, Jesus deixou a marca da oração para mim e para você. Ele deixou também registrado um capítulo inteiro de João, capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal. Esse capítulo ele é dividido em algumas partes. Do versículo 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. Do versículo 6 ao 19, ele ora pelos seus discípulos. E do versículo 20 ao 26, ele ora por todos nós. Então, a marca de um discípulo é a marca da oração. E, por último, a marca da disposição a aprender e mudar de vida. Não adianta termos as outras marcas se não tivermos a marca da disposição de aprender e mudar de vida. Porque depois de tudo isso que foi dito, você não tem nenhuma dessas características apresentadas, mas você está disposta a mudar de vida, como fez alguns exemplos que eu quero compartilhar aqui. Pedro, Paulo e os discípulos. Pedro queria fazer justiça com as próprias mãos, corta a orelha do soldado naquele encontro lá, quando foram prender Jesus. Jesus vai e faz um milagre ali. E Pedro é transformado porque ele tem disposição de aprender. E depois ele lá em Atos 2, ele prega e mais de 3.000 almas se convertem. Paulo, como eu já disse aqui, antes Saulo perseguia cristão e tantas outras coisas ruins que ele fez, mas ele teve um encontro com Jesus e ele tinha disposição a aprender e mudar de vida, e mudou. Os discípulos, se você ler a história deles, você vai ver que cada um tinha suas manias, seus defeitos, mas se sujeitaram a Jesus, andaram com Jesus, estavam dispostos a aprender e mudar de vida. Marcas de um discípulo de Jesus. Eu apresentei nessa mensagem a marca da obediência, a marca do amor e perdão, a marca dos bons frutos, a marca da oração e a marca da disposição a aprender e mudar de vida. São essas marcas de um discípulo de Jesus. E se você não é discípulo de Jesus ainda, mas quer mudar de vida, você precisa confessar os seus pecados a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E ele vai te aceitar como um discípulo dele. E você vai passar a ter também essas marcas. Mas você precisa primeiro fazer esse compromisso. Você pode fazer muitas escolhas na vida. Você pode escolher tantas coisas, mas todas elas vão se perdendo pelo caminho. A única escolha verdadeira é a escolha de se tornar um discípulo de Jesus, para então ter essas marcas também na sua vida. Então, através dessa mensagem, eu quero deixar aqui este convite a você. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já tomou a decisão de andar com Jesus, você tem essas marcas, mas você precisa praticá-las. Você precisa colocar em prática todas essas marcas apresentadas aqui. E se você que está nos ouvindo ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, esta é a oportunidade.
Este é o momento que Ele está te dando, assim como Ele me deu e assim como Ele deu para tantas outras pessoas, assim como Ele deu para esses homens que eu citei aqui nessa mensagem, que ficaram registrados na Bíblia. Você não quer fazer isso hoje? Aí é onde você estiver ouvindo essa mensagem. Basta você orar, conversar com Deus, falar para Ele a vida que você está levando e que você deseja mudança. E depois você pode entrar em contato comigo através das redes sociais. Eu terei prazer, alegria de ajudá-lo a conhecer mais, a te dar um estudo bíblico, para que você se torne um discípulo de Jesus e para que você também tenha as marcas da obediência, do amor e perdão, dos bons frutos, da oração e da disposição a aprender e mudar de vida. Que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por compartilhar deste canal. E muito obrigado por estar comigo sempre através dessas mensagens. E eu quero te ajudar, em nome de Jesus.